Preço do Bitcoin é 88 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre duas notícias, uma que pode ser interpretada de maneira positiva para o preço do Bitcoin, e eu quero mostrar também um gráfico, um modelo, uma linha de tendência aí que mostra o potencial de correção do Bitcoin caso o ciclo de correção anterior aí se repita, né? Os ciclos anteriores aí se repitam com algumas alterações para este ciclo. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre o preço do Bitcoin, 88 mil dólares, então relativamente estável, segurou bem a queda do último dia, o que é algo relativamente raro, porque nos últimos dias a gente vê o preço do Bitcoin subindo e caindo logo em seguida, muitas posições alavancadas sendo liquidadas aí, tanto de long quanto de short, então um momento interessante aí de uma certa volatilidade no preço do Bitcoin, mas se mantendo aí então na faixa dos 80 a 90 mil dólares. Preço em reais, então abaixo dos 500 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E as informações que eu quero trazer para vocês aqui, a primeira delas é sobre a questão da taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre ela novamente. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, já acompanha, já deixa o like aí na confiança. Caso contrário, assista até o final. Se você gostar, deixa o like. E também, se você quer auxiliar ainda mais o canal, que é um canal independente, considere fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal. É o famoso elogio sincero, e de quebra você ainda tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do canal, com análises aí fundamentais para o entendimento das questões do Bitcoin, né? Por que que ele é valioso, quais são os problemas que ele resolve, quais são os indicadores e que eu utilizo e os métodos que eu utilizo para verificar se o preço do Bitcoin está muito esticado ou pouco esticado, enfim, são algumas questões mais fundamentais e não tanto temporais assim acerca do preço do Bitcoin hoje, né? Enfim, se você tiver interesse, então R$ 7,99 é o valor mínimo ali da área de membros do canal, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo e ainda apoia o canal. Então, o primeiro post aqui é sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhada no post do Felipe Demartini no x.com, abre aspas. Urgente, inflação americana vem muito abaixo do esperado. CPI 2,7 versus o estimado aí de 3,1%, e o Core CPI de 2,6 versus o estimado de 3,0%, ou seja, a inflação veio mais abaixo do esperado, o que abre mais caminho para queda na taxa de juros e quantitative easing, basicamente impressão de dinheiro. E aqui é uma questão interessante porque todos os políticos aí que estão no poder têm interesse, têm incentivos para aumentar a dívida, para que nos Estados Unidos, diga-se de passagem, já passa de 38 trilhões de dólares, e desvalorizar a moeda, gerar inflação. Isso acaba gerando um certo voo de galinha aí no mercado, então a sensação é de que as coisas estão indo muito bem, pelo menos no curto prazo, mas a conta chega, certo? Então o presidente político que está no poder atualmente acaba varrendo o problema para baixo do tapete e o problema fica nas mãos do próximo que entrar. Isso sempre acontece, não é uma exclusividade do presidente atual, mas todos eles têm incentivos aí para baixar taxa de juros e, entre aspas, fomentar artificialmente a economia. Só que o problema é que a conta no futuro acaba sendo mais cara, né? Bom, independentemente disso, mais liquidez no mercado geralmente se reflete em mais preço para vários ativos escassos. A gente já mencionou esse artigo da Lynn Alden que fala exatamente sobre isso, e a lógica é muito simples: mais liquidez no mercado, mais dinheiro disponível, consequentemente os investidores têm que alocar aquele dinheiro de alguma forma, certo? Senão eles vão ser aí obliterados pela inflação, e eles fazem isso comprando geralmente ativos escassos. Não à toa a gente tem SP500 aí muito próximo das máximas históricas, a gente tem ouro e prata também muito próximo das máximas históricas e por aí vai, né? Então, geralmente liquidez está muito relacionado com o preço de vários ativos, né? O Bitcoin principalmente, né? É claro que não é uma necessidade que isso aconteça, né? Não tem nenhum indicador que seja perfeito, mas é um indício muito interessante, né? O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas se a gente observar aí, então,
queda na taxa de juros, a gente pode ver aí um cenário ainda mais bullish para o Bitcoin, né? Aqui fala sobre as variáveis do Fed, do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, inflação, mercado de trabalho, estabilidade financeira e dívida. E com esse CPI, né, com esse índice de inflação, que é como se fosse o IPCA lá dos Estados Unidos, a inflação deixa de ser um impeditivo, o discurso, né, de higher for longer perde sustentação, né, ou seja, taxa de juros alta por mais tempo, e corte de juros acabam entrando mais fortemente, mais claramente no radar, quantitative easing deixa de ser tabu, especialmente se houver estresse financeiro. Então não é que o Fed vai imprimir amanhã, mas basicamente o custo político e técnico de imprimir acaba caindo bastante. E a liquidez aí acaba sendo um ponto muito relevante, porque mesmo antes do quantitative easing formal, a expectativa de corte de juros e afrouxamento das condições financeiras já existia, Treasury yields acabam cedendo e temos várias condições aí para a potencial valorização do preço do Bitcoin, né, e de ativos de risco, e o Bitcoin ele é considerado por ela a maior parte do mercado financeiro um ativo de risco. Historicamente, então, o Bitcoin acaba reagindo à expectativa de liquidez, não ao anúncio oficial, né? Impactos no Bitcoin, então temos aqui algumas informações, como o RSI recentemente abaixo de 30, o que pode marcar um fundo, instituições comprando mais do que mineradores, ou melhor, mais do que os mineradores estão recebendo de recompensas, o que tem a ver com a oferta e a demanda, o que impacta no preço de qualquer ativo, liquidações limpando a alavancagem, modelos aí vários que a gente já mencionou, o Rainbow Chart, o Waves, Banner, né, ainda longe do extremo, que pode ser aí, né, pode indicar uma potencial máxima em 26, 27, e agora a inflação abaixo do esperado. Então o cenário de assimetria volta a favor do Bitcoin mesmo após volatilidades. Não elimina correções, mas reduz drasticamente o risco aí de fim do ciclo agora, né? Então o Bitcoin não necessariamente vai subir em linha reta, mas o cenário macro aí do Bitcoin acaba sendo cada vez mais contraditório para um bear market, né? Então, enfim, eu estou falando sobre várias notícias, independentemente delas serem positivas ou não, sobre vários dados, vários gráficos e indicadores. E agora eu quero mostrar finalmente, né, um gráfico um pouco mais pessimista para o Bitcoin, porque eu gosto de colocar aqui as informações para que vocês possam interpretar, né, com discernimento e tirar suas próprias conclusões. E aqui eu vi um post do Documenting Sailor no x.com, com uma visão mais pessimista aí para o preço do Bitcoin. Pessimista entre aspas, né? Porque quem está querendo acumular satoshis quer o preço cada vez mais barato, né? Então, enfim, isso daí é muito relativo. Mas, de qualquer forma, mostra aí um gráfico, uma linha de tendência. Aparentemente aqui eles utilizam alguma escala, talvez uma escala logarítmica, e aí eles consideram ciclos, que geralmente giram em torno dos 1420, 1450 dias, com correções, né? E por aí vai. E se esse ciclo aí se repetir, e aparentemente, por incrível que pareça, está fechando muito bem, a gente pode ver uma correção no Bitcoin que pode chegar até os $25.000 em algum momento de 2026. Não sei, eu acho que seria muito interessante. Você já pensou comprar Bitcoin a $25.000? Você ficaria feliz com isso? Enfim, é o que mostra aqui esse gráfico, que pega uma tendência passada, replica ali para o futuro. Será que faz sentido? Vamos dar uma olhada aqui nessa hipótese. Hipóteses consideradas aqui então para o gráfico, né, para essa linha de tendência. Ponto número 1, o ciclo fixo de 4 anos, que a gente vem falando bastante aí nos últimos vídeos, o ciclo de 4 anos, e drawdowns percentuais semelhantes aos ciclos passados, aí de 80%, 75% a 65%, e também aparentemente leva em consideração uma possibilidade de retornos decrescentes aí para o preço do Bitcoin também, pelo que eu consigo ver. Então, a partir disso, ele projeta mecanicamente um topo em 25, bear profundo em 26 e fundo perto de 25k, né? $25.000. Isso não é uma previsão, é uma extrapolação linear de padrões antigos. E o problema central é que o mundo mudou, então aqui a gente já está interpretando essa tendência, né, essa extrapolação linear de padrões antigos. E o que mudou, então? O Bitcoin era dominado por varejo, liquidez era cíclica e escassa, não existiam ETFs spot, não existia tesouraria corporativa em Bitcoin, não existia compra institucional recorrente. E hoje, ETFs drenam a oferta todos os dias, mineradores não conseguem mais controlar o fluxo, grandes players não liquidam 80% em bear market, né, falando aí do mercado financeiro tradicional, inclusive.
Liquidez global não é mais cíclica curta, é estrutural, e o drawdown percentual tende a cair e não se repetir, né? Erro matemático implícito, e aqui já estamos vendo uma certa crítica em relação ao modelo colocado, né? Para o Bitcoin ir de 120 para 25 mil dólares, seria necessário 80% de queda, porque 120 ali foi mais ou menos no topo, então cap destruição aí de centenas de bilhões de dólares, venda massiva institucional e forte aperto monetário global. É impossível? Não, claro que não. A gente já falou em vários vídeos aqui que estamos sentados em uma bomba atômica da dívida, então existe uma certa incerteza e risco econômico, financeiro global, mas basicamente o que temos hoje é um CPI caindo, expectativa de corte de taxa de juros, quantitative easing voltando ao debate, instituições comprando mais do que os mineradores recebem em recompensas, ETFs com fluxos líquidos positivos, oferta líquida aumentando. O cenário macro necessário para chegar em 25 mil dólares não parece estar claro, não parece existir. E o mais provável, talvez mais realista, é que se houver um ciclo de baixa no futuro, ele tende a ser então mais raso, mais longo, mais lateral, mais pacato, né? Com fundos muito acima dos ciclos anteriores. Exemplos mais coerentes, então, seria uma queda de 40% a 55% e não dos 80%. E fundos acima de custos médios de ETFs, preço médio de tesourarias, regiões de alta liquidez on-chain. Isso invalida completamente a tese de 25 mil dólares. Eu não diria que invalida completamente, mas eu não coloco como o cenário mais provável. Realmente, não sei, né? Muitas pessoas estão torcendo para que a gente veja essa promoção ainda no preço do Bitcoin, mas eu não acho tão provável assim, diga-se de passagem. Se você discorda, coloque nos comentários, aí explica o motivo. Eu gosto muito de ver o comentário do pessoal aqui no canal. Bom, aqui ainda tem uma análise sobre o porquê desse tipo de gráfico ser tão popular, né? Então ele acaba assustando iniciantes, viralizando, parece frio e técnico, ignora totalmente a estrutura de mercado e é o mesmo erro de quem em 2020 projetava Bitcoin de volta aos 3 mil dólares, porque sempre volta, não voltou. Enfim, a análise aqui feita com a IA que a gente está utilizando, a última versão aqui do ChatGPT na versão paga, 5.2, então está sendo bastante crítica a esse modelo de análise de tendência, né? Essa extrapolação aí que eles fizeram com o gráfico, com os padrões, né? Enfim, eu não acho improvável que isso aconteça, impossível, digamos assim, mas eu não acho impossível, mas talvez improvável. Conclusão direta, 25 mil dólares em 2026 exige um mundo que não parece estar se formando, o modelo ignora ETFs, liquidez, mudança estrutural e extrapola ciclos antigos como se fossem leis da física. O risco real hoje não é um colapso catastrófico, aqui eu discordo, eu acho que a gente sim tem esse risco, mas a gente não sabe quando, pode demorar 5 anos, pode demorar 1 ano, pode demorar 10, enfim. Mas o risco aqui talvez maior seja o investidor esperar um preço que nunca vem, e isso aqui já aconteceu muitas vezes em muitos ciclos. Se eu não me engano, no último ciclo aí do Bitcoin, vamos abrir aqui o gráfico de preço, a gente viu aí o preço do Bitcoin caindo para 16 mil dólares e algumas pessoas esperavam chegar a 12 mil dólares, 10 mil dólares, 3 mil dólares. Nunca chegou e as pessoas podem estar não expostas aí ao ativo, e talvez hoje em dia o maior risco seja não estar exposto, não sei, aí depende, né? Eu recomendo, não estou recomendando que você faça nenhuma ação aí em relação aos seus investimentos, não te conheço, não sei quais são as suas necessidades, mas depois que a gente tem players como o BlackRock, por exemplo, colocando não o pé, mas o pé e a perna e muito mais no Bitcoin, né? Então eles criaram o IBIT, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então, só isso, né? Então, cada vez mais, os analistas e investidores percebem que ignorar o ativo pode ser talvez mais arriscado. Eu, particularmente, concordo muito com essa tese de que ignorar o Bitcoin, ignorar esse ativo pode ser muito arriscado, pode ser como ignorar a internet, o smartphone, as tecnologias aí que hoje nós temos, ignorar isso na época em que essas tecnologias ainda eram emergentes. Quem ignorar o Bitcoin talvez se arrependa amargamente no futuro, né? Existe aquela frase clássica, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente.
eu acho que no futuro, realmente, as pessoas vão olhar para trás e vão pensar, putz, talvez eu deveria ter estudado o assunto antes. Eu não falo nem comprar, eu falo estudar, porque se você compra um ativo que você não conhece e não entende nada sobre o assunto, a chance de você perder, fazer uma custódia mal feita, esquecer as chaves, comprar na alta e vender na baixa, acaba sendo muito grande. Imagina quem comprou aqui no hype de $64 mil, quando todo mundo estava falando sobre isso, e na trajetória de queda aí de mais 70% quando chegou em $16 mil, talvez vendeu, ficou no prejuízo, né? Então, enfim, estude aí o ativo, talvez seja uma boa sugestão, né? Caso vocês tenham interesse. Enfim, eu acho que quem acompanha o canal aqui certamente tem. Bom, então é isso. Eram as duas informações que eu queria colocar. Eu gosto de informações negativas, né? De críticas ao Bitcoin, de visões aí pessimistas e mais catastróficas sobre o preço. Por quê? Porque aqui a gente tem muita notícia boa aí para o Bitcoin. A gente tem grandes empresas, ETFs, países, estados, corte de taxa de juros, liquidez aumentando, moedas fiduciárias perdendo poder de compra, dívida aumentando. Então é meio que o cenário no qual o Bitcoin foi criado para operar. Então é sempre bom ouvir críticas e ouvir um contraponto, né? Muito embora eu não tenha colocado esse cenário como mais provável. Bom, vou ficando por aqui, então vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, like aí, vai ajudar muito. Clique no hype, like, sininho, inscrevam-se aí. E área de membros para quem quer ainda mais conteúdo sobre o Bitcoin. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, vejo vocês em breve no próximo vídeo do canal. Até mais.